Lucas capítulo 5 é o texto, aí nós vamos ler somente o versículo 1 nesse momento, depois nós vamos avançando verso a verso. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a sua palavra, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam levando as redes. Então, ele em um dos barcos, que era do Simão, pediu que afastasse um pouco da terra e, sentando ao barco, ensinava as multidões. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Que nessa manhã, Deus, eu seja simplesmente o seu instrumento para transmitir à igreja tudo aquilo que o Senhor tem para falar da nossa vida. Fala conosco. Antes de o Senhor falar com a igreja, o Senhor já falou comigo nesse texto. O Senhor me ministrou, me corrigiu, me mostrou, Senhor, como nós devemos agir. E que eu possa, Senhor, ser o instrumento de Deus para poder falar à tua igreja. Assim, Senhor, cessa toda a voz, toda a preocupação externa, que esses minutos que teremos aqui, nós possamos estar focados naquilo que o Senhor tem para falar. Assim nós consagramos esse tempo no nome de Jesus. Amém. Eu tenho o hábito por todo ano, essa é a última vez que eu vou usar essa Bíblia, nesse ano. Todo ano, a minha Bíblia nova já está lá no meu escritório, comprada. Por quê? Porque a minha Bíblia já está viciada. Durante os meses de janeiro, eu tenho a tendência de ler pelo menos 4 a 5 vezes o Novo Testamento. Porque é a forma de eu relembrar, não é uma ler de uma forma estudada, mas é ler e reler para memorizar os textos bíblicos e não perder de vista, porque a gente vai, às vezes falando de memória, a gente vai cortando as palavras e a gente pode usar o texto de uma forma errada. Então janeiro é o tempo que eu mergulho nas escrituras, é o tempo onde eu medito demais, eu grifo minha Bíblia é toda grifada. Então eu pego uma Bíblia nova, porque para não ler de uma forma viciada. Então eu quero outras revelações. Então todo esse tempo é um tempo de reflexão sobre a vida, sobre tudo aquilo que Deus está fazendo. No Natal a gente pregou 2 mensagens sobre a luz que brilhou, e Jesus brilhou, e ele já causou grande alvoroço e continua brilhando até hoje. O Natal em Nova York esse ano, no telão saiu a história de Jesus. Então o mundo celebrou Jesus há alguns dias atrás, há 3 dias atrás. Então nós temos que parar e refletir sobre tudo aquilo que Deus está fazendo. E eu olho para trás, como foi o seu ano? Se você olhasse para dentro de você, como foi o seu ano? Para mim foi um dos anos mais difíceis da minha vida, mas os melhores anos da minha vida. Porque ver pessoas sendo transformadas, pessoas salvas, pessoas batizadas. Eu não ganhei mais dinheiro, eu continuo com o mesmo carro. Eu falei esse dia para um amigo meu, esse foi o melhor ano da minha vida. Ele olhou para mim e eu falei assim, peraí, deixa eu te dizer o que significa ser o melhor ano da minha vida. Porque a gente associa ser o melhor ano da vida porque eu ganhei bens. E nem sempre. Talvez eu distribuí mais coisas, eu dei tempo. Praticamente eu não tive um dia de descanso. Minha esposa está brava comigo, ela falou, você não está tirando dinheiro para descansar. Tem 1 ano que eu não tenho folga, tem 3 anos que eu não tenho férias. Eu tinha a quarta-feira que era jogar bola. Era o meu único dia que eu tinha de lazer. Eu abri mão para abrir uma célula. Por quê? Porque eu entendo a prioridade que eu tenho agora. Cuidar de vida, salvar vida, ver as pessoas transformadas. Isso não tem dinheiro que pague. Então, nós olhamos para trás e vimos com gratidão. Como que está o meu coração sobre tudo isso? Eu estava mexendo no meu Facebook, ele faz a lembrança. E há 1 ano atrás, esse auditório, como eu disse, já estava em obra. Mas isso não começou agora. Isso não começou dessa forma. O que a gente está vendo aqui, isso começou, eu fazer uma reflexão sobre a minha vida, começou lá em 2001, o dia que eu fui para uma igreja, o pastor fez um apelo, eu entrei dentro da igreja. E lá eu fui para o altar e lá eu comecei a chorar. Foi o primeiro sim que eu disse para Deus. Foi quando Deus tocou meu coração, mudou a minha história. E aí eu disse sim para Deus. E nesse processo de transformação, muitas coisas teve que acontecer. Eu tive que perdoar, eu tive que ser curado, eu tive que ser transformado, eu tive que mudar a minha forma de enxergar a vida. E as coisas começaram. Eu lembro que eu fui num acampamento, o segundo sim de Deus. Foi quando eu estava no acampamento, Deus me chamou num altar e curou a minha paternidade. Porque como eu não tinha um pai presente, Deus falou, eu vou te ensinar a ser amado como um filho. Porque você não entende o que é o amor de um pai. E Deus me batizou com o Espírito Santo de Deus. Isso em 2002, o primeiro acampamento que eu fui.
Logo no quarto acampamento, em 2004, eu fui no altar, Deus me chamou para o ministério. Mas o ministério não começou em 2004, o ministério começou carregando mala. Porque o primeiro acampamento que eu fui carregar mala. E eu lembro que as meninas, aqui não acontece, a gente está indo viajar, a gente foi viajar, a Lara agora tem a mala dela. Eu falo, essa mala é minha. Eu falo, não, eu vou usar, papai. A Tati tem a mala dela, é uma semana. Meus irmãos, o carro vai forrado, é uma semana, mas a mala está lotada. E eu lembro que eu fiquei carregando mala, estava chovendo. Meus irmãos, era um acampamento, 4 dias. Uma irmã desceu com a mala, não era uma mala. Era daqui lá, assim, era aquelas malas de 32 quilos, sabe? Que você volta, o pessoal senta para fechar assim, quando você está voltando de viagem, você compra as bugigangas nos Estados Unidos, assim, o pessoal vai, já viu o filme, o pessoal senta, pesa e tira a coisa e vai indo. É aquela mala. Aí eu tirei a mala do ônibus e coloquei ela no trilho para a moça levar para o alojamento dela. Ela falou, meu quarto é logo ali. Eu falei, não sou empregado. Eu estou te ajudando, a mala é tua. Olha a resposta de um bom cristão, né? Então eu estava aprendendo. Então quer dizer, processos. Mas não começou hoje. Começou em 2001. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E quando a gente foi pensar na igreja, a gente começou uma célula. E Deus me tinha falado na célula que a maioria das pessoas da célula não ia para a nossa igreja. E a célula, ela findou aquela célula e começou outra. E a gente começou a apontar para vir para cá. 9 meses orando, pedindo confirmação de Deus. O dia que a gente veio aqui na porta, veio coruja, veio urubu, veio um monte de coisa na frente, estava eu e 3 amigos. Porque o dia que eu desci ao auditório, Deus falou comigo, acabou o seu tempo aqui, fomos orar, achar um lugar. Temos terreno lá em cima, que é o nosso sonho de construção, mas a igreja precisa crescer. Com 100 pessoas, você não faz um auditório com 2 mil pessoas, para 2 mil pessoas. Tem todo um processo. Tivemos a palavra que aqui seria o lugar, começamos a orar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu estou num Lili Café, encontro o Fred, que é filho do Rubinho, que é o proprietário desse galpão. Eu falei, Fred, e aquele terreno, aquele galpão do lado da sua blindadora? Ele falou, é do meu pai. É mesmo? Eu falei, que legal. Será que eu posso lá ver? Vai amanhã lá, a gente abre para você. Vim aqui, entrei no administrativo. Quando eu entrei aqui, Deus falou comigo, achou o lugar. Entramos. Aí vamos fazer toda a papelada, documentação. O Neto, que é o nosso vice-presidente, ele é amigo do Rubinho desde os 15 anos de idade. O Neto, que é o nosso, gente, com todo o amor do mundo, o Neto é maravilhoso, mas ele é o mesmo mago. Ele aparece do nada, ele vem do nada. E eles são amigos, o Neto tem mais de 50 anos. O Neto é amigo dele desde os 15 anos de idade. Para o Neto, para o Baianinho, para você, não precisa fiador, não precisa nada. O cara facilitou a nossa vida. E começamos a obra. Entramos na terra prometida. Meus irmãos, batalhas e batalhas e batalhas. Começar o culto à noite, vai vir alguém, e batalhas e mais batalhas e batalhas. E hoje é uma realidade. A obra não acabou, mas não começou agora. Começou lá atrás, a partir de uma decisão. Meus irmãos, a minha e a sua vida é fruto de escolhas e decisões que nós tomamos. Se você não está gostando da vida que você está levando, reveja as decisões que você está tomando. Porque não existe, se você não está gostando do eco que você está ouvindo, grite diferente. Se você não está gostando do resultado que você está tendo, produza as coisas diferentes. Comece a pensar e recalcular as coisas. Tem coisas que não estão legal. Tem coisas que eu preciso melhorar. Fui esses dias na fisioterapia, por quê? Porque eu precisava melhorar alguns músculos do meu corpo que estava atrofiado. Tem coisas na nossa vida espiritual que está atrofiada. E a gente precisa estar no centro da vontade de Deus para ter uma vida bem-sucedida, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida próspera, segundo a palavra de Deus. Porque Romanos diz no capítulo 12, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Como que a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável, e a minha vida não é abençoada. Presta atenção nas coisas que a gente fala. Tem gente que fala, a minha família não é, eu não sou abençoado, então você é um desgraçado. Porque o contrário de bênção é desgraça. Se a sua família não é abençoada, a sua família é uma desgraça. Então a gente tem que pensar, se Deus é por nós, diz Romanos capítulo 8, quem será contra nós? Não é o que o texto diz? Mas o contrário também é verdadeiro. E se Deus é contra nós, quem poderá por nós? Então, se eu estou contra a natureza de Deus, eu estou contra o princípio de Deus, eu estou contra Ele. E aí tem gente que não frequenta a igreja, tem gente que não conhece a Bíblia, tem gente que nunca pisou na igreja, segue os princípios de Deus e vive melhor que você. Por exemplo, 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da terra e tu se vá bem. Eu não conheço ninguém que honra os pais, que cuida dos pais, e a vida não é próspera. É um princípio divino. A pessoa pode não frequentar a igreja, é uma graça comum, ela pode não frequentar a igreja, mas ela experimenta da graça de Deus. Então é um princípio. A princípio da semeadura, aquele pouco que semeia, pouco colhe, o que semeia muito, com muito colhe. Um princípio da semeadura. Se você semear muito, você vai colher muito. O que o mundo prega? Retenha muito, para só você ter. O que você tem? Nada. Princípios. Então a gente quer receber, mas a gente não está disposto a entregar. A gente quer colher, mas a gente não está disposto a plantar. A gente quer sacrificar, mas não está disposto a renunciar. Eu vim embora do interior agora feliz, porque a minha avó já faleceu. Ela faleceu com 93 anos. O meu avô tem 94. Ele já está bem debilitado. Minha mãe trouxe ele para cá. Qual que é os meus vínculos em Lins? Quase zero. Só que quando eu era pequeno, eu ia para lá, ficava dezembro, janeiro e fevereiro. Eu nunca abri mão dos meus primos, dos meus tios. Eu faço questão de passar o Natal com a minha família. Entrei no carro domingo agora para vir para cá, a Lara começou a chorar, porque ela é um grude com a priminha dela, filha do meu primo. Eu falei, criando vínculos, porque senão, se a gente não cria vínculos, a gente não pertence. Então nós precisamos construir vínculos saudáveis com a sua família, porque se eu não cuidar da minha família, eu sou pior que o incrédulo. Então eu preciso abençoar e cuidar da minha família. Hoje, quando vai antes do Natal, meu primo fala, pastor, você pode fazer uma oração e dar uma palavra para nós? Então toda a minha família ouve a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague. Então você precisa abençoar a sua casa. Então qual que é o princípio, pastor? Você lê o texto e que tem tudo que tem a ver, mas só uma introdução. Então a primeira coisa que a gente aprende é, eu preciso aprender a ouvir. Repete comigo. Eu preciso aprender a ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Certa vez à margem do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai crer em Deus se não ouvir a palavra de Deus. E ouvir não é só verbal, é ler também. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso ler, eu preciso falar. Então, Salmo 19 diz, sem som e sem voz, a sua voz se faz ouvir. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta: como anda a sua meditação diária com a Bíblia do Senhor? Então eu preciso ouvir. Olha o que diz o Salmo 95, versículo 7. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Se ouvir atentamente a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir. E nem tudo que a gente ouve vai ser bom. Por exemplo, a Bíblia diz, orai pelos vossos inimigos. É fácil orar para alguém que está te perseguindo? É fácil orar para alguém que está falando mal de você? É orar para alguém que está te maltratando? Mas a Bíblia diz, orai
pelos vossos inimigos. A Bíblia diz: perdoai as pessoas, porque se você não perdoar, tampouco eu, Deus, não vou te perdoar. Agora é fácil? Não, dói. Quantas vezes eu devo perdoar a pessoa? 70 vezes 7. Quer dizer, enquanto couber perdão, tem que perdoar. Meu irmão, tem gente que é uma benção. Tem gente que eu olho o telefone, quando toca, me dá desespero. Mas eu tenho que amar. Tem gente que você quer matar, mas não pode. Eu sou um assassino em série, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que só pensar já matou, já matei um monte de gente. Eu sou um assassino em série. Porque se pensar matou, eu já matei um monte de gente. Então, olha só, a Bíblia diz isso. Olha que Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Deus é educado. Uma igreja de Apocalipse, que ele escreve ao anjo da igreja. A igreja tinha doutrina, a igreja tinha palavra, a igreja tinha louvor, a igreja tinha tudo. A igreja cantava, a igreja pulava, a igreja tinha luz. Mas a descrição de João em Patmos é que Jesus está para fora da igreja e ele está batendo na porta. Quer dizer, tinha movimento, tinha alegria, mas não tinha transformação. Não adianta eu pular, não adianta eu dançar, se não tem transformação, não tem evangelho. Então Jesus está para fora, ouvindo a voz. Tiago 1:22, seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Tem muita gente que ouve a palavra, tem muita gente que sabe de tudo, mas não pratica. Praticar a palavra, meus irmãos, é aplicar dia a dia na nossa vida. Se errou, peça perdão, confesse os pecados, trabalhe. Então eu preciso aprender a ouvir a palavra de Deus. Ouvir a Deus não é só um momento, é uma ação diária. Precisamos estar atento à voz de Deus. Deus não contradiz a sua palavra. Um dia uma moça chegou para mim assim: Deus falou comigo para eu parar de orar pelos meus pais. É mesmo? Quem que falou? Foi um profeta. Que legal. A Bíblia está dizendo que é para você orar para honrar o teu pai. A Bíblia diz: ainda que um anjo desça do céu e diga qualquer coisa contrária à palavra de Deus, seja anátema, maldito. Ai daquele que acrescentar algo e tirar algo da palavra de Deus. Deus não contradiz a sua palavra. A palavra de Deus é boa, perfeita e é agradável. Deus não muda a sua palavra. Então, quer dizer, não existe roda nova, não existe momento novo, existe a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E ouvir é interagir. Quando Deus me chamou para o ministério, meus irmãos, pensa num cara que não queria. O dia que a minha esposa perguntou para mim: você não quer ser pastor não, né? Eu falei: de jeito nenhum. Ela falou assim: porque eu não quero casar com pastor. Eu falei: tá bom, eu também não quero ser pastor. Comecei a orar. Deus falou: vem. Essa é a história da adoração. Vem. Eu falei: amor, acho que Deus está chamando ela. Estou percebendo. Ela é casada com quem hoje? Com pastor. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a nossa vontade acaba. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem anda com Jesus, anda na vontade de Jesus. Não tem como eu andar com Jesus e ter a minha própria vontade. Primeiro ponto, primeira coisa que a gente aprende é ouvir a palavra de Deus. Fala assim: eu preciso ouvir a palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus, a glória de Jesus? Qual que é a segunda coisa? Eu preciso não só ouvir, eu preciso crer. Sabe o que significa crer? Não é só ouvir, mas é crer. Crer no Novo Testamento significa, no grego, piasmo. É acreditar, é confiar. Ela no grego ela vai dizer assim: confiar plenamente, depender plenamente, entregar o controle, colocar a vida debaixo da mão de alguém. Não é fácil você depender totalmente de Deus, você precisa crer. Então, se você ouviu, você vai crer. E crer significa isso: entregar tudo plenamente, colocar o controle da nossa vida na mão de alguém.
entregar o controle da nossa vida na mão de alguém. E não é fácil. Crer não é apenas acreditar, é entregar. É fácil entregar, meus irmãos. É fácil entregar. Agora, quantas vezes nós falamos assim: Deus, eu confio em Ti, eu entrego tudo a Ti. Aí você fala assim: Deus, eu descanso na Tua presença. Aí você vai lá e volta. Deus, deixa eu te dar uma ajudinha. Vai, Deus, vai. Confessa o pecado. Quem que é assim? Levanta a mão. Vai. Eu sou assim, eu levanto até os pés, se quiser assim, ó. Todo mundo é assim, a gente entrega e pega, entrega e pega, entrega e pega, entrega e pega. Por quê? Porque nós somos assim, meus irmãos. Nós não esperamos Deus fazer, a gente não espera Deus agir. A gente quer agir nas nossas próprias, a gente quer forçar as coisas. A gente não entende o processo natural. Lembra que eu falei? 2001, 2025. 24 anos. Deus trabalhando. Aí, pastor, estou orando, Deus não está falando comigo. Mas quanto tempo você está orando? Aí, uma semana. A oração mais rápida respondida na Bíblia foi 7 anos. E você quer a resposta agora. Não, tem que falar agora. Deus não é o WhatsApp, meus irmãos. Deus não é iFood. O WhatsApp é bom para mandar mensagem. Tem gente que briga no WhatsApp. Já viu gente brigando no WhatsApp? Tem gente que tem crise sozinha no WhatsApp. A pessoa aparece lá, está online. Mandou uma mensagem, não respondeu a pessoa. Que isso, hein? Não vai me ouvir, não vai me atender, não. A pessoa começa a ficar. Daqui a pouco, você mudou, hein? Não era assim, respondia rápido, hein? Aí daqui a pouco a pessoa à tarde: desculpa, eu errei, não era assim. Ela tem crise com ela mesma, ela briga sozinha, você não fez nada. E a pessoa é a mesma coisa assim com Deus. Ela acha que Deus é o WhatsApp. Não é. Deus tem os tempos dele, tem a hora dele. Deus não está demorando, Ele está trabalhando. Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa, Deus tem a hora correta para fazer as coisas. A gente acha que é iFood, delivery, eu quero isso, veio errado, troca. Não é assim. Você quer paciência, Deus vai pôr tribulação, porque o músculo só é esticado na dor. Deus tem uma pedagogia maravilhosa. Tem gente que contratou agora o personal japonês. Está todo mundo no Monjaro. Você conhece? É Monjaro para lá, Monjaro para cá. É o personal japonês. Está todo mundo no Monjaro. Correr no sol ninguém quer. Fechar a boca, ter domínio próprio, ninguém quer. Aí tira o Monjaro. Acabou o personal. Aí contrata o personal. Meus irmãos, anda comigo. Paga o que você paga para o Monjaro, eu vou te pôr na linha. Nós vamos correr. Me abençoa que eu te abençoo. Vai pagando. Tomando, meus irmãos, pelo amor de Deus, que mundo nós vivemos? Eu vou para a aula de espírito, o cara tem que estar o ar-condicionado a 16 graus. Eu falei: você quer treinar, não quer suar, não treina. Não tem como, você tem que treinar, você tem que suar. Não tem como brincar na lama e não sujar a roupa. Ai, coitado, pisar na lama não pode. Não dá, meus irmãos. Não tem como. Você vai ter que se sujar, você vai ter que se lavar, você vai ter que se misturar, você vai ter que sacrificar. Então, crer significa isso, é entregar. Mas Deus, olha que interessante, olha o que diz o texto. Vamos ler aqui, ó, versículo 4. Estou na Bíblia aqui, viu, gente? Estou só colocando aqui, ó. Olha o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Quando acabou de falar, Simeão já tinha pescado a noite inteira. Vamos ler o versículo 3. Entrando num barco, que era já de Simeão, pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando no barco estava o barco e ensinava a multidão. Então quer dizer, Pedro está aqui, Jesus está aqui, a multidão está lá. O que ele está fazendo? Ensinando. O que Pedro está fazendo? Ouvindo. Agora, olha o que diz o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago, lançai as vossas redes para pescar. Olha o que diz o versículo 5. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. O que Simão está dizendo? Mestre, você está de sacanagem. Você quer ensinar padre a rezar a missa, aquela coisa toda? Eu pesquei a noite inteira, eu sei o que é pesca. Ninguém pesca de manhã. O sol já está ardendo. Meus irmãos, ontem meu tio foi subir no barco, queimou a perna. O barco estava no sol desde as de manhã. Foram entrar no barco à tarde. O latão não estava latão, viu? Estava fogo puro. Aí você pegava a água da margem do rio, a água estava mais quente que o barco. Você não sabia para onde ia. E queimando tudo. O Theo falou assim: está quente, papai, está quente, papai. Aquela coisa toda. Imagina, você quer me ensinar a pescar? Você quer me dar aula? Você quer me ensinar como deve fazer?
Mas olha o que diz o texto. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Por causa da palavra de quem? Versículo 6. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes. Tantos que a rede começou a se romper. Ouvir, crer. Quando Deus diz, Ele não contradiz. Ele lançou as redes e colheu. Por quê? Porque ele teve uma ação imediata. Ele agiu na palavra de Deus. A palavra de Deus não é lógica. A palavra de Deus não é a nossa lógica. A palavra de Deus é a lógica dele. Se ele diz que vai fazer, não importa. Não importa o horário, não importa a hora, não importa, o ano não acabou. Se ele diz que vai se cumprir nesse ano, você tem que crer e obedecer. E aí ele creu, e ele lançou sobre a tua palavra, ele colheu, porque ele agiu debaixo de uma palavra. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não vê os milagres, porque a gente age debaixo da nossa palavra. Mas quando a gente age debaixo da palavra de Deus, não é possível você não experimentar o milagre, ainda que demore. Deus disse para Abraão: sai, ele saiu. Quanto tempo demorou? Muitos anos. Aí ele achou, não vou ter mais filho. Ele deu um jeito de ter um filho, mas Deus não esqueceu da sua promessa. Quando ele já era velho, sem vigor, contra tudo e contra todos, ele foi pai. Quando Deus diz, ele diz para Noé: Noé, constrói uma arca. Vai chover 40 graus, meus irmãos. Imagina alguém falar para você: constrói uma arca. Feriado, vamos para o lago, vamos para a piscina, vamos para o ar-condicionado. Vai chover, meus irmãos. Não é louco. Ele foi louco até o dia que choveu. O dia que choveu foi o homem mais tecnológico da humanidade. Porque creu. O que Deus está falando com você? Você está crendo? Você está agindo segundo a palavra de Deus? Agora, se Deus mandou você ir para a direita, você está indo para a esquerda, você está por sua conta e risco. Eu falo sempre, eu faço meus planos para o ano. Uma vida planejada, algumas coisas dão errado. Uma vida sem planejamento, algumas coisas dão certo. Qual que é o seu planejamento para 2026? Ou você está cantando a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu? As suas renúncias falam da sua entrega. Então, ou seja, eu preciso crer. Mesmo sem entender, precisamos obedecer. Eu não entendo, eu tenho que obedecer. Dias mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida, eu tive que obedecer. Eu lembro que a minha esposa queria ser mãe, quase 9 anos para conseguir ter o primeiro filho. Eu lembro quando ela abortou. Mesmo sem crer, nós obedecemos. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos agradecer. Quando o meu sogro faleceu e Deus deu uma palavra para nós que ele morreria, eu falei assim: bendito seja o nome do Senhor. Crer não significa ausência de problemas. Crer significa confiar em meio a tempestades. Crer é confiar ainda quando tudo está dando errado, eu continuo no alvo, porque a chuva é por um tempo. Ontem nós voltamos de Lins, pegamos uma tempestade perto de Jaú, os carros parando, vamos continuar. Passou a chuva, o céu se abriu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A tempestade na vida de todo mundo não dura para sempre, ela passa. Nós precisamos crer e confiar. Qual que é a segunda coisa que nós precisamos? A terceira coisa. Então a primeira é ouvir, a segunda é crer, terceiro, obedecer. Obedecer. Olha o versículo 11. Depois de ouvir, ele pescou, ele já, imagina, estava prosperando. Ele estava prosperando. E agora olha o versículo 11. Depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. O que eles fizeram? Jesus chamou eles: agora vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Eles obedeceram, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram os seus sonhos, deixaram as promessas que eles tinham no coração e começaram a seguir Jesus.
Então a segunda coisa, a terceira coisa que eu aprendo é: eu preciso obedecer e agir mesmo com medo. Às vezes eu tenho medo, meus irmãos. Você acha que é fácil? Você dá um passo de fé. Eu lembro até hoje, a gente começou a cruzada. Meus irmãos, para fazer uma cruzada, vocês não têm ideia da complexidade que é. Nós gastamos um dinheiro que não temos. Investimos uma grana que não temos. Mas agora, esses dias atrás, eu estava nos Estados Unidos na reunião. O grupo que a gente estava na mesa para expansão do cristianismo era uma palavra que Deus nos deu há 4 anos atrás, que a gente tiraria uma carreta e a carreta ia rodar o Brasil. E aí o nosso alvo é Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul e o Uruguai, que é o lugar que menos o cristianismo cresce. Termina a reunião com aquele monte de gente: vamos investir agora no Sul e no Uruguai. Eu falei: uau, eu estou aqui. Ontem eu estava de uma reunião com a moça lá do Uruguai. A gente vai para lá agora, entre o dia 15 e 16, entre o dia 15 e dia 20 de janeiro, eu vou lá para uma reunião com a prefeita da cidade do Uruguai, para a gente poder organizar a cruzada, que será dia 2 de novembro. Com tudo pago. Agora precisa ter obediência. Eu preciso ouvir e crer. Agora não começou agora. Aí tem gente que vai falar assim para mim: ai pastor, também quem você é um pastor. Não, meu irmão. Na pandemia, quando fechou as igrejas, eu peguei os diáconos da igreja e falei assim: a partir de hoje vocês não vão sair mais e nem pôr sua vida em risco. Os jovens da igreja vão entregar as cestas básicas. Pegamos a caminhonete, pegava e lotava de cesta básica, de casa em casa entregando cesta básica. Pegava a caminhonete emprestada de um amigo meu, lotava ela de cesta básica, lá no São Fernando, o nego com arma, com tiroteio, aquela coisa toda, o nego cercando. Imagina aí, o camiseta preta, uma calça jeans, é polícia, careca. Daqui a pouco é uma motinha para cá, uma motinha para cá, uma motinha para cá, aquele clima. Eu falei: eu falei assim: deixa eu colocar essa cesta básica na cabeça. Coloquei a cesta básica na cabeça e andando, parecia um baiano. Aqui, ó, nada contra os baianos. E aqui, ó, a casa tal, a cesta básica. Começou ali. Alugamos uma carretinha lá na Lagoa Taquaral de um cara lá que nem sabia quem era. Começamos para a porta dos prédios. Investimos R$400, gastamos quase R$24 mil. Nunca saiu um centavo do meu bolso. Deus trouxe tudo. Obediência. Crer. Aí sim começou a cruzada. Aí agora o cara olha lá: ai, que chique, pastor, está na cruzada. Vai obedecer lá atrás. As pessoas querem colher, mas não querem passar pelo processo. Não querem os dias difíceis. As pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, mas não querem orar. Não vai colher. Desculpe, não vai. Mas não vai. O que diz Hebreus capítulo 11? Abra comigo Hebreus capítulo 11, eu quero ler com você. Aqui é a galeria, meus irmãos, dos tutanos de Deus. Aqui não tem gente mole não. Aqui, ó: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Por isso, por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação, pela fé. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Pela fé Enoque foi arrebatado. Versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que buscam. Pela fé Noé, pela fé Abraão. Versículo 8: pela fé os peregrinos, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pedro ouviu, creu e obedeceu. Saiu. Isaías 1:19 diz: se quiseres e me ouvir, se ouvir, comerei o melhor da terra. Se você ouvir, você vai comer o melhor da terra. Por quê? Porque quem que é o dono da terra? Quem está assentado sobre o trono? É Deus. Então, se eu estou debaixo do comando dele, o que eu vou reinar com ele? Eu vou comer o melhor da terra. O melhor da terra é aquilo que ele dá. E quando ele dá, é maravilhoso.
Maravilhoso. É igual o bolo de prestígio da mãe, da Carla e da Isabela. Meus irmãos, o bolo de prestígio semana passada chegou atrasado aqui, não durou 5 minutos. Teve uns irmãos aqui que só Deus para ter misericórdia. Os irmãos comeu com força. Café da manhã delivery. Foi bom demais. Obedecer não é entender tudo, é confiar. Agora, 1 Samuel 15:22 diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós começamos as células esse ano, a igreja é uma igreja em célula. Nós pegamos material didático. É um beabá. É como se fosse eu uso isso para o discipulado, para o batismo. Montei como estudos bíblicos e fiz capítulo a capítulo em cada célula, 12 encontros. Quando eu mandei para o grupo de líderes das células, o pessoal assim para mim: nossa pastor, mas é muito básico. Eu falei assim: ensina o básico. Começaram a conversar, viu que as pessoas tinham necessidade do básico. Você acha que eu não sou tendencioso a pular o estudo? Fui a alguns estudos, as pessoas distorciam os estudos e não seguiam o roteiro do estudo. E mesmo eu, sendo teólogo de formação, poderia pular o estudo, mas eu sei o que eu estou construindo lá na frente. O que a pessoa precisa de fundamento. E vim construindo. No último estudo, eu não preparei o louvor. Vieram um coral que veio. Me ligaram: pastor, fala disso, fala daquilo. Eu vou seguir o roteiro do estudo, conforme está proposto. Isso é fé. Eu não sou movido a momento e nem movimento. Eu sou movido a uma palavra. Fizemos o estudo, igual que eu fiz o apelo. 6 pessoas aceitaram a Jesus. Fidelidade ao processo. Nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus confiou. E não querer andar na frente de Deus e nem querer dizer para Deus como Deus deve agir. Isso é fidelidade. Então, fidelidade não é só o que a gente fala, mas é o que a gente age. Se foi determinado andar em linha reta, anda em linha reta. Se foi determinado ajoelhar, ajoelha. Se foi determinado não entender, ande. Por quê? Porque isso é obediência. Deus não quebra princípio, meus irmãos. Se eu chegar adiantado, o que eu vou ter que fazer? Esperar. Se eu chegar atrasado, eu vou ter que correr. Então, ou seja, eu preciso chegar na hora certa de Deus. Andar com Deus é andar no ritmo de Deus. Em Jonas, você olha Deus, Jonas sendo chamado, ele corre. É engolido, joga. Aí Jonas corre na frente de Deus. Eu quero para fazer em 3 dias, ele faz o primeiro. E aí Deus fala para ele assim: senta aí. Sentou numa arvinha, ele cresceu o arbusto e matou o arbusto. Jonas começou a chorar. Ele falou assim: você está chorando por um arbusto que cresceu que você não fez nada para crescer. Eu criei o povo de Nínive e você não tem compaixão por ele. Aí você aprende no livrinho de Jonas. Jonas correndo de Deus, Jonas voltando para Deus, Jonas andando na frente de Deus e por último, Jonas andando com Deus. Nós precisamos andar no ritmo de Deus, a batida do coração de Deus. Então nós precisamos entender isso. E por último, olha que diz, versículo de número 18, do mesmo capítulo de Lucas 5. Então alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levar para dentro e colocaram diante de Jesus, mas não achando por onde pusesse levar para dentro por causa da multidão que comprimia o terraço, abaixaram na maca, entraram por cima, abaixaram na maca, não passaram no meio da multidão diante de Jesus. O que esses amigos fizeram? Encontraram um obstáculo. O que eles fizeram? Ele viu um amigo, pegou um amigo, levaram os amigos para onde? A presença de Jesus. Colocaram ele diante de Jesus. Meus irmãos, a nossa solução pode ser usada pela psicologia, pela psiquiatria, pode ser usada por todo médico, e eu confio na medicina, e a medicina é maravilhosa, tecnológica, mas tem muita coisa, meus irmãos, que é espiritual. Uma psicóloga vai dizer
Um dos maiores significados de depressão são segredos nunca falados. Salmo vai dizer isso: enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. A Bíblia não erra. Deus usa a medicina, Deus usa a tecnologia, Deus usa tudo. Mas a primeira causa é espiritual. Depois vem as outras coisas. E a gente não percebe isso. Uma cárie dá contratura muscular. Você sabia disso? Agora você imagina a sua vida sem Deus. Como que não é? Pega um neurocientista e vai falar o resultado da oração. Como melhora a vida. Então a gente olha para esse homem e levam ele para Jesus. Agora olha que interessante o versículo de número 25. Imediatamente ele se levantou diante dele, pegou a maca, que se deitava deitado para casa e glorificando a Deus. Quanto tempo, meus irmãos? Imediatamente. Eu preciso ouvir, eu preciso crer, eu preciso obedecer imediatamente. Esse negócio, eu creio, eu ouvi, mas não é meu tempo, não é a minha hora, não chegou o meu momento. É imediatamente. Porque Deus não vai confiar coisas maiores a você se você não obedecer imediatamente. O que Deus falou com você lá atrás tem que fazer é para onde você está atrasado. Se Deus falou 2, já está atrasado. Na terceira, meu irmão, você já está para trás. O povo de Israel não entrou na terra prometida porque não obedeceu, não creu, não obedeceu e reclamava. Nenhum daquela geração entrou, exceto Josué e Calebe. Ou seja, nós precisamos entrar na terra prometida obedecendo. E aí, pasma, olha o que diz o versículo de número 27. Depois disso, ele saiu, vendo um publicano chamado Levi, sentando na coleteria, disse: segue-me. Um publicano, quer dizer, não era um judeu agora. Porque o judeu conhece a lei, conhece os mandamentos, conhece a Torá. Agora era um publicano. Ele disse para Levi: segue-me. Versículo 28. Ele deixou tudo, levantou e seguiu. Quando? Imediatamente. E sabe o que ele fez mais? Não só levantou, não só seguiu. Versículo 29. Levi ofereceu um rico banquete em sua casa. Estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Olha o versículo 30. E os fariseus e escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comes e bebes com publicano e pecadores? Ouvir, crer, obedecer imediatamente. Levi é curado. O que ele faz automaticamente? Ele vai contar para os outros o que Jesus fez. Ele não sabia teologia, ele não tinha se batizado. A única coisa foi, ele preparou um jantar, convidou Jesus e trouxe todos os seus amigos para quê? Para falar quem Jesus era. E Jesus fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus sentou na roda dos pecadores, porque alguém ouviu, creu, obedeceu imediatamente. Você quer ter um ano de 2026 fora da curva, abençoado? Ouve, crê e obedece imediatamente. Não tardie, não fique postergando aquilo que Deus já falou com você lá atrás, porque Deus não vai falar a segunda vez, Ele não muda. Se você não voltar e tratar o que você tem que tratar, vai estourar na sua cara toda vez, porque Deus não vai pular etapas, é processo de transformação. Deus não pula e não nega os seus princípios. Então por isso que nós precisamos olhar. Se você não perdoou lá atrás, meu irmão, você não vai avançar. Se você não tratou os problemas do passado, você não vai avançar. Se você entrar num casamento sem tratar o seu passado, você vai cobrar do seu cônjuge o problema do seu passado. Aí entra no casamento, bate na porta: pastor, não sei o que, a mulher trata o homem como um filho, em vez de tratar como um homem. Por isso tem um monte de homem voltando do legendário, e as mulheres não querem um homem, porque o homem virou um homem. O homem precisa governar a sua casa.
E a mulher precisa entender o seu lugar. O homem foi feito para proteger, para liderar e para governar. A mulher foi feita com uma parte mais frágil para edificar. Quantas mulheres querendo mandar? Ocupa o espaço do homem e não é feliz porque ninguém entende ela, porque está no lugar que ela não deveria estar. Aí pergunta, por que Deus não abençoa? Porque está no lugar errado. Às vezes, meus irmãos, nós não colhemos porque nós não sabemos edificar. E o homem muitas vezes entrega o governo porque não quer assumir responsabilidades. O homem foi chamado para governar e trazer a glória de Deus para casa. Ponha limites na sua casa. Ponha limites espirituais. Não é mandar, é governar. Porque a Bíblia diz, homem, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto da sua vida por ela. Qual é a mulher que não vai submeter a um homem que tudo que faz e pensa é para ela? É adornar ela e cuidar dela. Meus irmãos, 2026 vai ser o melhor ano da nossa história. Mas se você não ouvir, se você não crer, e se você não obedecer, imediatamente vai passar um ano e você vai estar com a mesma vida que está tendo agora. Esse é o dia que Deus preparou para a gente agradecer. Ouvir, crer e obedecer. Vamos repetir comigo? Ouvir, crer e obedecer. Imediatamente. Não feche esse ano sem tratar tudo que precisa ser tratado esse ano. Não leve para o próximo ano coisas que ficaram para trás. Está na hora de você passar uma linha e viver o sobrenatural de Deus. Deus tem bênçãos para derramar. Deus tem poder para derramar. Deus tem coisas maravilhosas para derramar sobre a sua vida. E Ele vai te usar para salvar um monte de gente. Assim como Levi levou todo mundo à presença de Jesus. Deus vai usar você para levar uma multidão de gente para a presença de Jesus.